a todas e a todos, muito bem-vindos ao nosso evento de Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Meu nome é Rafael Loyola, sou diretor executivo do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, o IIS. Esse evento é liderado pelo IIS, mas tem apoio do Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o NEP-WCMC, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, IMAFLORA, e do WWF Brasil, e possui financiamento do projeto Trade Development and Environmental Hub, que tem um hub do Brasil, dentro do qual a gente está fazendo esse evento. Eu vou só recapitular que o nosso evento é composto hoje por 3 blocos. Nós estamos aqui no primeiro, que vai de 10 a meio-dia, e é uma mesa de discussão sobre os objetivos ambiciosos e sinérgicos das decisões das convenções quadro das Nações Unidas para o Clima e para a Biodiversidade, que aconteceram no ano passado. Já vou dar mais detalhes. Essa apresentação especificamente vai ser transmitida no YouTube ao vivo, com tradução simultânea para o inglês. Na parte da tarde, entre 1h30 e 4, nós vamos ter um workshop chamado Roteiro para um Comércio Justo e Sustentável, onde os participantes que estão aqui na FAO em Brasília vão ter a oportunidade de discutir sobre visões, ações e atores para alcançar a sustentabilidade nas diversas etapas da cadeia de suprimentos no Brasil, com vistas à sustentabilidade. E no final do dia, das 4 às 5, nós vamos ter um lançamento oficial do Plangeia Web, que é uma plataforma desenvolvida pelo IES para suporte à tomada de decisão de conservação e restauração em âmbito do global, mas também escalonável para países e escalas regionais, onde vocês podem visualizar benefícios para a conservação e restauração da biodiversidade, fixação de carbono, mitigação de mudanças climáticas e custos. Isso vai ser abordado na parte da tarde. Essa última apresentação também vai ser transmitida no YouTube, mas apenas em português. Para os que estão aqui na FAO, só lembrar, se vocês já receberam na recepção o seu ticket para o coquetel, que nós teremos no restaurante Mangai. Se não, por favor, retirem por lá, na hora do almoço. E sem mais delongas, eu vou começar então o primeiro painel, que é sobre os objetivos ambiciosos e sinérgicos para as decisões da COP, do clima e biodiversidade. Comigo, neste painel, estão o representante da FAO, Marcello Brodio, Gustavo Manhes Gomes, representante do PNUMA no Brasil, professor Braulio Dias, da UNB, e o Matheus Couto, da Convenção de Diversidade Biológica e da UNEP-WCMC. Vou colocar uma apresentação rápida, só para a gente ter um contexto dessa discussão. Eu acho que, a partir dessa década, e principalmente no ano passado, as questões da crise que nós temos vivido de biodiversidade e do clima estão ficando cada vez mais claros, e isso é denotado não só mais por cientistas, mas também por uma série de outros atores que têm lançado uma série de relatórios que discutem essa questão e que têm aparecido na mídia como um todo e chegado à mesa de todos vocês, eu acredito. Eu vou destacar recentemente, foi publicado na semana passada no Fórum Econômico Mundial, que é o relatório de riscos globais de 2023. Próximo slide. Boa, obrigado. Eu destaquei uma frase desse relatório que diz que os riscos climáticos e ambientais são foco das percepções de risco global para a próxima década. E são, aparentemente, os riscos para os quais nós estamos menos preparados. Isso cria uma situação um pouco complicada para gerenciamento desse risco, né? Se vocês olharem o que está lá no relatório, os 10 maiores riscos no período, no curto prazo de 2 anos e no longo prazo de 10 anos, os quadrinhos em verde que vocês estão vendo são todos riscos ambientais. Então, dos 10 maiores riscos, nós temos 6 a curto prazo, e eles dizem respeito basicamente à nossa potencial incapacidade de não conseguir mitigar efeitos de mudança climática ou não nos adaptarmos às mudanças que estão acontecendo, ou outros riscos que envolvem, por exemplo, perda de biodiversidade, colapso de ecossistemas. A longo prazo, a situação é um pouco pior.
dos 5 primeiros riscos, 4 deles são ambientais, e a percepção vem aumentando. Curioso entender também que nessa matriz que vocês estão vendo, onde você tem no eixo X a severidade no curto prazo e no eixo Y a severidade em longo prazo, no quadrante onde o máximo dessa severidade se encontra estão todos os riscos ambientais. Quer dizer que eles são riscos de curto prazo e se mantêm ao longo de um prazo maior de 10 anos, né? Como diz aquela frase inicial, a preparação para lidar com esses riscos e como nós vamos manejar esses riscos também é um pouco mais complicada que os outros. Nesse outro gráfico que está nesse mesmo relatório, vocês vão ver na parte de baixo riscos ambientais e as colunas que estão em laranja escuro, laranja claro, significam a nossa ineficiência em gerenciar esses riscos. E elas vão aumentando quando você vai descendo na coluna. Sei que está difícil de ver, vou dar um zoom na parte de baixo dos riscos ambientais. E aí o que vocês estão vendo é que esses riscos ambientais têm uma ineficiência muito maior. A percepção de que nós não estamos preparados para lidar com eles pode chegar a quase 70% entre os gestores e os que foram entrevistados para o relatório. Obviamente, por ser um problema complexo e que requer uma série de adaptações de vários sistemas, a coluna da direita, mais colorida, mostra que atores precisariam se envolver para mitigar esse risco. E aí vocês veem que nos riscos ambientais isso está bastante dividido, né? Cada corzinha dessa de azul, roxo, azul claro, verde, significa um ator. E aí você tem atores locais, governo local, nacional, organismos bilaterais e multilaterais, organizações internacionais, setor privado, obviamente, e a sociedade civil. Cabe lembrar, só para terminar, que esses riscos são todos interconectados, né? Então, os riscos que vocês estão vendo ali em verde, que são os riscos ambientais, eles têm uma conexão com outros riscos e eles têm conexões diretas com riscos prementes para os próximos 2 anos, que são sociais, como a crise do custo de vida, ou migrações involuntárias ocasionadas por causa da mudança climática, e também com a questão de saúde e com doenças crônicas que nós temos enfrentado. Por isso mesmo, as decisões e as discussões que aconteceram na COP do Clima, né, na COP 27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, e na COP de Biodiversidade, COP 15, que aconteceu em Montreal, em dezembro, são tão importantes, e é por isso que a gente está aqui para discuti-los hoje, né? Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo com uma breve apresentação, depois o Gustavo Manhas vai falar um pouco sobre o que foi discutido na COP 27, os desafios que nós temos à frente, o professor Braulio vai falar sobre os nossos desafios após a discussão da COP 15 de biodiversidade, depois o Matheus vai falar um pouco sobre as iniciativas multilaterais para abordar as 2 crises ao mesmo tempo. Vamos ter um momento para discussão, perguntas e respostas, que vai ser moderada pela Fernanda Gomes, que é da equipe do IES. E, por fim, eu faço um fechamento com vocês sobre o que foi discutido. Então, gostaria de chamar o Marcello. Marcello é oficial do Programa das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO aqui no Brasil, a quem eu já agradeço não só a participação, mas a cessão do espaço para que a gente pudesse se reunir aqui. Ele foi responsável pela cooperação do Ministério das Relações Exteriores da Itália e foi presidente do Comitê Executivo do Programa Brasil-Itália, o PBBI. Marcello, um prazer ter você aqui. Obrigado. Muito obrigado a todos por terem participado. Bom, meu nome é Marcello Broggio, não sou representante da FAO, mas represento a FAO neste momento, neste dia, porque o nosso representante, Rafael Zavala, ainda não voltou de férias, ele está no México neste momento. Mas para mim é um grande prazer, esta oportunidade para poder ter algumas palavras em relação a este hub, a este nexus entre biodiversidade, câmbio climático e commodities. Obviamente, quanto FAO, para mim, são commodities agroalimentares ou commodities de recursos extraídos da natureza. Eu percebi que me cabia, digamos assim, levar a perspectiva de
este nexo do ponto de vista dos nossos clientes especiais, que são, digamos assim, a parte mais vulnerável do setor produtivo agropecuário, que são os agricultores familiares, tradicionais, indígenas. Tentar trazer a perspectiva deles neste contexto global de, assim, transformar as commodities em uma oportunidade e fazer isso de uma maneira sustentável do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista econômico e social. Então, gostaria muito rapidamente, também porque eu não sou um especialista de cadeias produtivas e de commodities, assim, fazer uma rápida, digamos assim, apresentação de como nós percebemos as commodities. Estas commodities e as principais cadeias globais agropecuárias foram estruturadas já durante a época colonial. Açúcar de cana, café, madeiras tropicais, etc. Estas cadeias se fortaleceram no período pós-colonial, marcando o domínio absoluto dos grandes compradores e preços totalmente desvinculados das regiões e países produtores. E, assim, temos exemplo na filmografia e na literatura de como isso se deu. Assim, um filme que talvez os mais de idade de vocês lembram ou conhecem, Queimada, com Marlon Brando, e um livro famoso, As Veias Abertas da América Latina, do Galeano. Bom, o que mudou? Os mercados evoluíram, se sofisticaram bastante de lá para cá. No entanto, a assimetria de relações de força entre os agricultores do Sul, em particular os pequenos, e os mercados do Norte não mudaram muito a favor dos primeiros. Esta é uma consideração que, assim, eu me permito sem mostrar tabela, gráfico, etc., mas é fácil perceber. Ou seja, não é o produtor de café pequeno que determina qual é o preço ao qual ele venderá o café dele. E, assim, rapidamente, alguns componentes de como esta faixa de agricultores mais vulneráveis, agricultores pequenos, familiares, tradicionais, indígenas, podem se aproveitar de cadeias estabelecidas, tirando uma vantagem sem ficar completamente dependentes. Uma é aquela de aperfeiçoar e promover a tipicidade e as qualidades específicas de produtos que são commodities. E o que estão fazendo comunidades produtivas no Brasil e em muitos outros países do mundo, em café, em cacau, em produtos derivados da cana, como cachaça, etc. E também para encontrar usos inovativos de estas commodities. Uma outra possibilidade é ganhar nichos de mercado a nível local, regional e nacional, para não depender totalmente das volatilidades do mercado global. Também este é um esforço que está em andamento. E o que nós consideramos muito importante é de fortalecer, ao mesmo tempo, não em alternativa, mas ao mesmo tempo, fortalecer os policultivos, em particular para abastecer a segurança alimentar e nutricional a nível familiar e comunitário. Temos, assim, muitas experiências de comunidades que conseguiram se inserir, na cadeia de suprimento de commodities, mas viraram totalmente dependentes, porque deixaram atrás cultivos alimentares essenciais, ocupando espaço a desfavor desses cultivos alimentares, ficando dependendo, então, de uma renda monetária para comprar os alimentos, etc. Isso é algo bastante perigoso, porque, em função das flutuações dos preços, eles podem ficar com um dinheiro insuficiente para a própria segurança alimentar. Então, esta ideia de fortalecer também, ao mesmo tempo, os cultivos alimentares a nível familiar ou de comunidade é algo que nós consideramos que deve sempre ser
ir junto. E, finalmente, uma vertente que está crescendo aqui no Brasil também é isto de resgatar sistemas agrícolas tradicionais, nos quais o componente commodity é parte integrante. Estamos falando, por exemplo, este é um exemplo do Equador. É um sistema agrícola tradicional indígena, de comunidades indígenas da parte equatorial e amazônica do Equador, onde eles estão promovendo e resgatando policultivos dentro da floresta pluvial. E um destes, que é tradicional, porque cacau é nativo daquela região, assim como do Brasil, junto com muitos outros cultivos anuais e perenes, e também com valorização de espécies nativas de importância farmacêutica, ou seja, farmacopeia tradicional e local. Um exemplo aqui no Brasil, que estamos tratando neste momento, é a valorização do sistema de cultivo do cacau no sul da Bahia, chamado de Cabruca. A FAO acaba de ganhar um projeto com o Fundo do Meio Ambiente, o GEF, no último ciclo GF8, o primeiro GF8 da FAO a nível global, aqui no Brasil, é sobre a revitalização desse sistema Cabruca. E, assim, só para mencionar, para não estourar o meu tempo, vou lembrar que a FAO está com probleminha. A FAO lançou em 2001 um programa, na verdade virou programa só muito depois, uma proposta à comunidade internacional de promover o reconhecimento internacional, tipo Unesco, de sistemas agrícolas tradicionais. Esta proposta virou primeiro um projeto e depois um programa da FAO em 2015 e teve muito sucesso na Ásia, em particular na China, no Japão, e está tomando, digamos assim, está avançando aqui no Brasil também, no Ministério da Agricultura. E já temos um primeiro, digamos assim, sítio de agricultura tradicional reconhecido pela FAO na Serra Meridional do Espinhaço, Minas Gerais, e são apanhadoras de flores sempre vivas. Não é uma commodity, mas pode virar uma micro-commodities desde que este sistema seja mantido e fique em equilíbrio, ou seja, com uma parte dedicada aos cultivos no sistema de roça de toco e manutenção dos pastos de altura onde crescem estas ericuriáceas, que são as sempre-vivas, de uma maneira sustentável, ou seja, sem explorar até esgotar o recurso, que é como tradicionalmente estas comunidades fazem. Bom, elas ganharam este título, é só o início, porque provavelmente o segundo vai ser um sistema tradicional de erva mate na floresta do Paraná e provavelmente este Cabruca vai ser o terceiro. E com isso eu deixo a vocês as considerações. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Tudo certo? Vou passar a palavra. Desculpa, obrigado, Marcelo. Vou passar a palavra para o Gustavo Manhes, que é representante do PNUMA no Brasil. Gustavo é especialista em mudanças climáticas e sustentabilidade. Tem trabalhado para acelerar a mudança num mundo mais descarbonizado e resiliente. Tem mestrado em Política e Regulação Ambiental Internacional pela Universidade de Roskilde. Gustavo, obrigado. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a ti, aos parceiros, tanto da FAO como das distintas instituições do governo do Brasil, que tem... fica bem assim. Muito obrigado. Obrigado. Que tem apoiado esta iniciativa.
Muito obrigado por ter aquí tanta representación, colegas de goberno, de ONGs, e tamén moito agradecido aos parceiros que fan posible financeiramente esta iniciativa. Entón, minha responsabilidade é falar da COP27 Sharm el Sheikh de mudanzas climáticas. Vou ser resumido para poder ser que depois podamos ter un debate. Temos tido cosas inspiradoras na COP27, mas tamén cosas que precisan de máis traballo. Mas é preciso tamén, antes de falar de resultados, de falar do contexto internacional. O contexto internacional agora mesmo, e na COP non ten mudado moito, é moito inestável, como vocês saben. Geopolíticamente, as alianzas, as parcerías non son tan fáciles. E temos un contexto dunha guerra na Europa que ten afectado a economía global. Unha economía que já viña dun contexto difícil, porque estábamos a sair da pandemia, unas dívidas importantes do sector público, etc. Entón, iso non faz fácil ou pode dificultar a saúde climática. Da crisis de Ucrania vemos unha crisis energética, mas non unha crisis do sector energía, é unha crisis do sector combustíveis fósils. Estamos a falar do gas e da dependencia de algúns países na Europa do gas natural que ten puxado os preços dunha maneira increíble, até 10 veces máis. Iso complica a situación, complica chegar a acordos. Mas tamén unha crisis da alimentación, os preços de produtos de alimentación a nivel global que ten subido. Tamén temos un vínculo aquí con os combustíveis fósils para producir fertilizantes, etc. Isto é moito importante porque cando falamos de solucións temos que recoñecer as causas do problema, que son os combustíveis fósils. E neste contexto, cada vez máis, distintos estudos das Nações Unidas, máis de fora das Nações Unidas, falan que o traballo que estamos a facer para cumprir os obxectivos do Convenio de Mudanzas Climáticas do Acordo de París, estamos longe de acordarlos, ¿no? Estamos moito por encima con os compromisos das NDCs, os compromisos determinados nacionalmente, moito por encima dos 2 grados, moito longe do 1,5 grado. Deberíamos estar reducendo en un 7% anualmente as emisións globalmente, mas están a aumentar aínda neste contexto. Então, complicado, non é fácil, non? O que foi inspirador en Sharm el Sheikh? Que finalmente temos un acordo sobre perdas e danos para establecer un mecanismo financeiro, un fundo, que posa ayudar aos países a responder a este problema. Isto era un vacío moito importante de faz 30 anos de que o acordo marco das Nações Unidas de Mudanzas Climáticas foi acordado. Tiñamos a Suecia na adaptación, a Suecia en mitigación, todas outras cosas, ¿no? que ven do convenio de Acordo de París, mas perdas e danos era un tema que foi sempre postergado. Finalmente, já estamos a traballar, a decidir como vai ser esta organización do fundo. Non vai ser fácil, é unha questão económica e isto non significa que a partir do próximo ano os países já van a recibir millóns para aquelas cosas que já están a acontecer, como estamos vendo en todo o mundo, ¿no? Mas é un comenzo. Outra cosa positiva das discusións de Sharm el Sheikh foi, e que é moito interesante tamén, porque ten unha origen na nosa región, na América Latina e o Caribe, é que finalmente no texto acordado, ¿no? No texto político que ven de Sharm el Sheikh, se fala de mudar o sistema financeiro internacional. As nosas institucións financeiras, bancos de desenvolvemento globais, mas tamén no sector privado, obviamente, non están a responder, non están aliñadas ao problema das mudanzas climáticas.
Ouvimos falar tamén de cuestionamento a lideragem de certas destas institucións. Isto non aconteceu en Sharm el Sheikh, mas ten acontecido en paralelo, mas está no texto que temos que comenzar a traballar un alineamento máis forte e os bancos de desenvolvemento ten que tomar máis riscos para financiar a adaptación a mudanzas climáticas e a mitigación. A origen vem de a primeira ministra de Barbados, Mia Mottley. Isto é moito interesante e isto se ten falado moito a nivel regional. Outro tema interesante que tamén ten que ver con nosa región é como vemos que os países da América Latina e do Caribe se ten aproximado máis para esta COP. Ten habido máis discusións, máis partagens. Normalmente os nosos grupos negociadores están divididos, os nosos países en grupos negociadores distintos. Mas vamos un camiño de máis partaxe. É importante tamén recoñecer que outros regións do mundo, como África, cando chega nas COPs, chega con posicións comunes. Máis de 50 países con unha visão común. Iso faz que sexan fortes nas discusións. Eu non estou a dizer que estamos no mesmo nivel que África, mas estamos a nos aproximar e iso é moito interesante. E ao futuro vamos ver se iso continúa mudanzas. Outra cosa inspiradora que ten que ver non só con a nosa región, mas con o seu país. O Brasil está de volta para liderar. O presidente Lula esteve lá na COP. Vocês já sabem as declarações que fez, como serviu para inspirar moito non só a sociedade civil, mas tamén a lideragem internacional que ficaron con a esperanza que Brasil possa ser un motor internacional nas cuestións de clima, medio ambiente. E, obviamente, con compromisos, todo isto respaldado, apoiado por compromisos nacionais moito ambiciosos como desmatamento cero na Amazonia. Importantísimo. E tamén esas alianzas, ¿no?, entre grandes países con florestas como Congo, como Indonesia e con Brasil, ¿no?, con a lideraxe de Brasil, para ter unha posición común e ter máis ambición neste sentido. Estas son algunas das cosas positivas, inspiradoras, que dan máis coraxe para continuar e esperanza. Limitações da COP27. Ainda temos o problema do financiamento. Aquele compromiso dos 100.000 billones de dólares non está atingido. É verdade que temos tido progresos, algúns países se ten comprometido máis, mas outros grandes países non ten comprometido aquilo que deberían ter feito, non se ten materializado. E o grave problema que temos é que a adaptación, sector que estamos a falar aquí, Marcelo, está infrafinanciada, até 4 ou 5 veces recibe menos financiamento que a mitigación. Cuando ya estamos a ver esos grandes impactos na agricultura, nas secas, mas tamén nas infraestructuras que estamos llevando a perdas millonarias. Estábamos a ler na COP tamén unos dados que compartilló o goberno da Colombia, que están a falar de perdas até 20% do seu Produto Interior Bruto pelas mudanzas climáticas. Isto é unha cuestión de llevar a un país a ruína. Pode llevar a ruína. Precisamos isto. Mas, bom, temos o tema que falei, Fundo de Pérdidas e Danos, mas temos un grande vacío con financiamento de adaptación. Outra oportunidade perdida que no documento político da COP27 non seja reflexado o origen das mudanzas climáticas. Si ya viñamos de Glasgow con unha reflexión, unha consideración ao carbón, a necesidade de facer a transición do carbón, mas o que acontece con o petróleo, o que acontece con o gas natural, sao tamén combustíveis fósiles que están na origen. Então, aínda temos traballo a facer aquí, porque, como teño falado, as emisións continúan a aumentar. Então,
esperemos que na próxima COP28 sejam estes temas catalisados politicamente. Já as COPs não vão ser umas COPs de negociação de coisas muito detalhadas, porque praticamente está já tudo fechado, aquelas coisas que vêm do Acordo de Paris, mas tem que ser umas COPs de ambição, de materializar resultados. E isso que esperamos que chegue na próxima COP28, e o que nos esperança é o rol que pode jogar o governo de Brasil para fazer isto possível. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gustavo. Vou chamar então agora o professor Braulio Dias, da UNB. Braulio é professor da Universidade de Brasília, também é diretor do painel científico da Amazônia. Também já foi secretário executivo da Convenção de Diversidade Biológica, a CBD, onde aconteceu agora a COP15, doutor em zoologia pela Universidade de Edimburgo e um grande amigo. Braulio, obrigado por ter aceitado. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Quem é que pode colocar minha apresentação? Ok. Tá, ok. Então, eu vou... Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Ixi, 10 minutos. É missão impossível. Quer dizer, resumir tudo o que aconteceu e os resultados da COP15. Ganhei. Dobrou o tempo. Tá bom. Obrigado, Marcelo. Então, os preparativos para a COP15 começaram na COP14, no Egito, em dezembro de 2018. E se acordou num amplo processo de consulta a todas as regiões, todos os países, todos os setores, etc. E também se acordou criar um grupo de negociação específica para o novo marco global de biodiversidade, né? Isso nunca havia sido feito antes, com 2 copresidentes, um do Canadá e um de Uganda. E em 2019 houve grandes avanços, muitas reuniões regionais e temáticas de consulta. Eu lembro uma reunião que eu fui no Rio de Janeiro sobre a temática de restauração ambiental. E as coisas avançaram. Houve uma primeira reunião do grupo de negociador do novo marco, lá em Nairobi, em agosto, e tivemos 2 reuniões de negociação de grupos subsidiários da CDB, né, o Substa 23, e a 11ª reunião do grupo de trabalho aberto sobre conhecimentos tradicionais da Convenção. Isso aconteceu em novembro de 2019. E chegamos até fevereiro de 2020 com a 2ª reunião do grupo negociador do novo marco na sede da FAO, lá em Roma. Mas aí chegou a Covid, né? E muitos, inclusive eu, tivemos que voltar mais cedo, porque a Covid atingiu fortemente o norte da Itália e estava chegando em Roma, né? E a Covid nos atrapalhou enormemente, né? Porque a partir daí, no resto do ano 2000, não tivemos mais reuniões, né? Voltamos a ter reuniões em 2021, mas reuniões virtuais. E as reuniões virtuais se mostraram insuficientes para viabilizar negociações. Então, as reuniões virtuais permitiram que os países, os governos e as organizações apresentassem suas propostas. Então, nós recebemos milhares de propostas. Isso virou tudo texto em colchete, como é a linguagem que a gente usa na ONU, quer dizer, texto não negociado. Uma quantidade enorme de colchetes em todas as minutas de decisão para a COP15, né? E nós só voltamos a ter reuniões presenciais em março do ano passado em Genebra, mas, incrivelmente, não se avançou quase nada nas negociações em Genebra, né? Os países resistindo muito, defendendo muito suas posições e mostrando pouca flexibilidade, né? Então, os resultados da Conferência de Genebra são textos
cheios de colchetes, né? E depois tivemos, em agosto, a reunião do grupo negociador do novo marco em Nairobi, uma reunião presencial, também não se avançou, né? E tivemos, finalmente, a 5ª reunião desse grupo negociador em Montreal, 3 dias antes de começar a COP. E também não avançou quase nada, né? Incrível, quer dizer, os países mostraram falta de flexibilidade e vontade de negociar. Então, as previsões para a COP15 eram as piores possíveis. Eu mesmo cheguei a anunciar para muitos colegas e entrevistas que a COP15 de biodiversidade poderia repetir o fracasso da COP15 de clima em Copenhague, né? Então, um grande esforço e muitos anos de preparação e não chegar a resultados satisfatórios. Isso era um grande risco. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. A gente conseguiu um bom resultado. Então, eu vou aqui colocar uma parte da decisão principal, que é a decisão 25, que aprovou o novo Marco Global de Biodiversidade, que é chamado de Marco Kunming-Montreal. Por que isso? Porque a COP15 era para acontecer na China, em Kunming, que é a capital da província de Yunnan, no sudoeste da China, que é a província mais rica em biodiversidade na China, né? Por exemplo, flora, metade de toda a flora da China está na província de Yunnan, né? Só que a Covid assolou de forma muito intensa a China. A gente, então, teve que adiar tudo. A COP15 inicialmente era prevista para 2020. Tivemos a primeira parte da COP15 em outubro do ano passado em Kunming. Uma reunião mista, presencial e virtual, só que os chineses não deixaram ninguém do exterior ir para a China. Só quem já estava lá na China poderia participar presencialmente, com pouquíssimas exceções, né? Então foi muito complicado. E no final, depois de muita espera, concordou-se em transferir a COP15 para Montreal, no Canadá, e o Canadá foi parceiro, então, da China na organização da COP15. O Canadá arcou com muitos custos, né, para viabilizar essa reunião, mas a presidência da COP15 em Montreal continuou sendo da China, né? Logo no início dessa decisão mais importante, que é a decisão 25 desse novo marco, está dito ressaltado que a visão desse novo marco é de implementar a visão de 2050 para a biodiversidade, que já foi negociada e acordada em 2010 em Nagoya, que a humanidade deve voltar a viver em harmonia com a natureza, conservando, restaurando a biodiversidade, os serviços e ecossistemas, em benefício do bem-estar de todos, né? Então, isso é uma visão muito bonita, mas nós não estamos caminhando nessa direção, de forma alguma. Nós estamos indo no caminho contrário, né? Essa decisão aprovou também uma declaração de missão para 2030, né? Que em que os países concordaram em sustar o processo de perdas de biodiversidade até 2030, para que a gente possa recuperar a biodiversidade até 2050. Então, essa é a ideia, muito bonita. Primeiro, se queremos chegar àquela visão 2050, primeiro sustar a perda de biodiversidade em todos os níveis, perda de ecossistemas, perda de espécies, perdas de variabilidade genética, perdas de serviços ecossistêmicos, e temos que depois recuperar isso tudo, né? Esse é um grande desafio. Pela primeira vez, a Convenção aprovou objetivos de longo prazo. Então, são 4 objetivos a serem atingidos até 2050, para justamente ajudar a alcançar aquela visão de viver em harmonia com a natureza até 2050. 4 objetivos. O primeiro fala... Deixa eu pegar aqui no computador, senão não vou conseguir ler ali na tela. Perdão. Então, o objetivo A, eu não vou ler tudo, mas isso está disponível na internet. Isso aqui é uma tradução rápida que eu fiz para o português, e eu posso disponibilizar, Rafael, essa apresentação, né,
para quem quiser consultar depois. Então, a ideia é que se mantenha a integridade, conectividade e resiliência de todos os ecossistemas no mundo, né? Terrestres, de água doce, costeiros e marinhos, né? Então, isso é um objetivo, né, muito ambicioso. O segundo objetivo é que a diversidade biológica deve ser utilizada e manejada de maneira sustentável. E a gente sabe que atualmente a maior parte do uso da biodiversidade não é feita de forma sustentável, né? Então, isso também é um grande desafio, né? Ajudando a manter as funções e os serviços ecossistêmicos, né? E promovendo a valoração e valorização da biodiversidade, etc., né? Para a melhoria das condições de sustentabilidade do planeta Terra, e que esse uso se mantenha dentro dos limites de sustentabilidade do planeta. Tem todo aquele trabalho dos limites planetários, né, que vocês devem conhecer, né, do Johan Rockström, que tem coordenado isso, mostrando, olha, o planeta é finito e a capacidade do planeta de resistir às pressões antrópicas tem limites, né? E a gente corre sérios riscos se esses limites forem superados. E aí tem o conceito de tipping points, né? Quer dizer, pontos de não retorno. Então, a degradação ambiental e os serviços e os ecossistemas não progridem de forma linear. Então, você pode ter tendências a partir de monitoramento e pode, a partir disso, fazer extrapolações de possíveis cenários futuros, mas a natureza, a gente sabe que ela tem pontos de inflexão, né? Então, não segue um sistema linear. Então, aí é que vem esses tipping points. E aí nós podemos ter colapso de ecossistemas e de serviços ecossistemas. Um exemplo mais fácil para todos entenderem aqui no Brasil é o colapso do ciclo hidrológico na Amazônia, né? Então, com o avanço do desmatamento e o avanço dos impactos de mudanças climáticas, que aumentou barbaramente a quantidade e intensidade e extensão das secas na Amazônia, há um século atrás a gente tinha, em média, uma grande seca a cada 50 anos. Nas últimas 2 décadas, é uma grande seca a cada 5 anos. Aumentou enormemente. E o risco é que a floresta não consiga se recuperar desses impactos, e o risco é que, num futuro próximo, a gente poderá não ter mais floresta úmida na Amazônia, e sim uma floresta decídua, uma floresta seca ou semidecídua, ou até savanas, né? E aí isso vai ter um impacto enorme no ciclo hidrológico, que vai impactar a América do Sul inteira, porque, na verdade, a maior fonte de umidade para todas as regiões da América do Sul, inclusive do lado do Pacífico, em alguns países andinos, vem da Amazônia. É a transferência de umidade por correntes atmosféricas, que a gente chama aqui no Brasil de rios voadores, né? Mais de 90% da agricultura brasileira depende de chuvas, e mais de 2/3 da energia produzida no Brasil, energia hidrelétrica, depende das chuvas para renovar os reservatórios. Então, há um risco imenso Então, isso é apenas um exemplo dentre os muitos riscos de colapsos que a gente poderá enfrentar nas próximas décadas já imediatas. E já tem pesquisa publicada ano passado mostrando que esse tipping point na Amazônia já começou. Já chegamos no tipping point e a degradação da Amazônia já começou. Então, houve monitoramento da capacidade de resiliência da floresta amazônica se recuperar desses impactos. Infelizmente, o monitoramento feito nos últimos 20 anos já mostra que a floresta amazônica não está mais conseguindo se recuperar desses impactos. Então, a gente já pode considerar que esse tipping point já chegou, né? O terceiro objetivo fala de que os benefícios, né, promovidos pela biodiversidade, pelos serviços ecossistêmicos, pelos recursos genéticos, pelos recursos biológicos, devem ser repartidos de forma justa e equitativa, né, em particular com os detentores desses recursos, né? E aí chama atenção para a questão dos povos indígenas e comunidades
locais, que é a expressão usada pela ONU. Aqui no Brasil a gente chama de comunidades tradicionais. Então, é com alegria que eu compartilho com vocês que a delegação brasileira ajudou muito a colocar em vários lugares da decisão uma referência aos povos indígenas e comunidades tradicionais, a necessidade de respeitar seus direitos e de envolvê-los na implementação. Eles têm que ser parceiros na implementação, né? O quarto objetivo é quanto a meios de implementação. Então, a gente precisa realmente mobilizar meios. Não adianta ter metas ambiciosas se não há meios para promover, para apoiar a implementação, né? Então, existe já um indicativo aqui de que nós temos que enfrentar o estimado déficit de financiamento da biodiversidade, né, que é atualmente estimado em 700 bilhões de dólares americanos por ano. Então, é muito dinheiro. Então, como chegar lá? Como superar esse déficit? Quanto tempo tinha? Tá bom. Rapidamente, foram aprovadas 23 metas de ação para 2030, né? Então, eu só vou indicar muito rapidamente e comentar algumas, né? Então, tem meta 1 para planejamento espacial, né, do uso da terra e das águas. Tem a meta 2, muito divulgada, que é conservar 30% de todos os ecossistemas terrestres, de água doce, costeiros e marinhos até 2030, fazendo uso de todos os instrumentos de conservação. Então, não apenas áreas públicas, áreas protegidas públicas, mas também privadas, também terras indígenas, e etc. Perdão, pulei aqui. Meta 3 fala em também, então, essa questão de conservação que eu comentei. A meta 4 fala de uma meta ambiciosa de recuperação, né, de áreas degradadas. Claro que até 2030 não é possível recuperar nada, mas a ideia é que até lá já tenhamos em curso iniciativas de recuperação, né, de 30% das terras degradadas do mundo. Estou pulando aqui no meu. Meta 5 é a questão de reduzir a sobreexplotação, né, das espécies, né, e reduzir as ameaças, né, sobre essas espécies, inclusive o risco de extinção. Meta 6 trata da questão que segue crescendo, que é de invasão, né, de espécies exóticas, né, um problema que só tende a ampliar, infelizmente. A meta 7 é reduzir os riscos de poluição, de contaminação no mundo, né? E aqui tem a menção, inclusive, ao uso excessivo de agrotóxicos, né? De praguicidas, pesticidas, né? Que é um dos problemas mais sérios que a gente tem na agricultura mundial e brasileira. Em particular, o Brasil é o segundo maior consumidor de agrotóxicos no mundo, sem nenhuma justificativa para isso, a não ser o lucro de algumas empresas. Perdão, esqueci de mencionar outra meta. Meta 8, reduzir os efeitos de mudança climática, porque se mudança climática segue prosseguindo, nós vamos perder muita biodiversidade e todos os setores econômicos primários vão sofrer enormemente. Meta 9 é a meta de se fazer uma gestão sustentável de espécies nativas e também conseguir, né, dar uma atenção especial para espécies vulneráveis, né, evitar extinções, etc, etc. Meta 10 é focada na agricultura. Foi uma meta muito difícil de negociar, mas tem vários elementos importantes ali. Fala de se promover sistemas sustentáveis de manejo, agricultura lato sensu. Então, inclui pecuária, inclui aquicultura, floresta, pesca também. E tem alguns qualificativos. Nós temos que, entre outras coisas, usar práticas amigáveis, né? Por exemplo,
tem a questão, foi mencionado, de métodos agroecológicos, né? Mas também intensificação, né, sustentável, porque tem se praticado intensificação da agricultura sem atenção para sustentabilidade e resiliência e valor nutricional das plantas. Deixa eu acelerar aqui. A meta 11 fala em restaurar a manutenção de serviços ecossistêmicos. Aqui está mencionado polinização, que é um serviço importantíssimo para a agricultura. A meta 12 é de aumentar as superfícies e conectividade dos espaços verdes e azuis, né, conservados em zonas urbanas, né, densamente povoadas. A meta 13 é de se tomar medidas jurídicas, normativas e administrativas e criação de capacidade em todos os níveis para lograr uma repartição justa e equitativa dos benefícios pelo uso dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados. A meta 14 fala em lograr uma implementação plena, né, a integração da diversidade biológica e com seus múltiplos valores em políticas públicas gerais. Então, é o que a gente chama em inglês de mainstreaming. Quer dizer, biodiversidade, nós não vamos implementar essas metas de Kunming-Montreal apenas com ações dos Ministérios do Meio Ambiente. Vai ser impossível. Tem que ser uma abordagem que integre os diferentes setores de governo e da sociedade, né? Senão, não vamos alcançar essas metas. Meta 15 é voltada ao setor empresarial, para obrigar o setor empresarial a reportar regularmente sobre suas dependências em relação à biodiversidade, e muitas empresas não têm a menor ideia de que elas são dependentes da biodiversidade. E reportar regularmente sobre seus impactos em relação à biodiversidade. Impactos negativos, mas também impactos positivos, né? Então, isso é uma meta muito importante. A meta 16 fala em ampliar a capacidade, né, em termos de políticas públicas, de marcos regulatórios, né, para reduzir a nossa pegada ecológica no mundo. Isso, então, é a questão de consumo, né? O nosso consumo não é sustentável. Estava conversando com o Marcelo antes de começar, a questão do consumo de carne. Isso aqui no Brasil é uma discussão complicada, que o brasileiro adora carne, né? E tem muita carne, tem muita produção de carne, mas a gente consome carne de forma exagerada. Então, isso não é sustentável. A questão meta 17 é estabelecer e aplicar medidas de biossegurança. Então, todo avanço na biotecnologia tem que se tomar os cuidados de biossegurança. Meta 18 é de se identificar, eliminar gradualmente todos os incentivos econômicos e subsídios que promovem atividades não sustentáveis. Em última análise, quem financia toda a destruição, ou a maior parte da destruição da natureza no mundo, são os governos. Se alguém não tem essa consciência desse fato, é bom saber disso. Os governos concedem subsídios imensos, né, da ordem de trilhões de dólares por ano, né, para o setor de petróleo, por exemplo, carvão, para a pesca. Qual é a consequência sobre a pesca? A pesca é sobrepesca, excesso de pesca e colapso dos estoques pesqueiros, né? Isso é tudo políticas públicas. Aqui no Brasil temos muitas iniciativas para promover sustentabilidade na agricultura. Um dos planos mais conhecidos é o Plano ABC, de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Você sabe quanto do dinheiro de crédito agrícola no Brasil é aplicado para quem adere a esse programa do Plano ABC? Menos de 3%. Então, não vai ser assim que o Brasil vai alcançar a sustentabilidade na sua agricultura. É preciso ter ganho de escala. Então, o compromisso aqui é ambicioso, que todos os países promovam uma reforma dos seus incentivos econômicos e subsídios até 2030 para eliminar ou reduzir significativamente pelo menos 500 bilhões
de dólares americanos de subsídios e incentivos econômicos considerados perversos para o meio ambiente. Né? É muito dinheiro. Se a gente não fizer isso, a gente não vai alcançar as metas de Kunming e Montreal, porque todas as boas ações que a gente faz são anuladas pelas ações de governo e do setor privado que vão no sentido contrário. Então, essa meta é fundamental, mas é um grande desafio para a gente implementar essa meta no mundo inteiro. Os governos vinham resistindo a avançar nisso. A gente já tinha uma meta de Aichi para isso, mas não se avançou. Espero que agora a gente consiga avançar. Meta 19 foi uma meta muito difícil de negociar, né? E se conseguiu fechar um acordo de um pacote de financiamento, né, até 2030 para ampliar os ODAs, né, a assistência financeira dos países ricos aos países em desenvolvimento, que hoje em dia é estimado em cerca de 10 bilhões de dólares por ano, para aumentar para 20 bilhões até 2025 e 30 bilhões até 2030. E isso aliado a todo um esforço de engajamento do setor privado e vários mecanismos inovadores, né, para se alcançar 200 bilhões de dólares de financiamento para a biodiversidade por ano até 2030. Vamos ver se vamos conseguir isso. Então, essa decisão é longa, tem vários elementos diferentes aí, eu não vou ter tempo de falar. Meta 20 é de reforçar e aumentar as capacidades de acesso à tecnologia, né? Transferência de tecnologia, etc., cooperação Norte-Sul, Sul-Sul, etc. Meta 21 é melhorar a parte de acesso e uso da informação, né, em todos os setores, melhorar a educação, capacitação, etc., etc. Estou terminando. Meta 22 é lograr uma participação e representação plena, equitativa, inclusiva e efetiva do gênero, né? E também dos povos indígenas e de comunidades locais em todo o planejamento e implementação desse marco global. Meta 23, zelar pela igualdade de gênero, então uma meta específica para isso, né? Isso foi considerado uma grande vitória, né? Porque a gente não tinha esse tipo de meta antes. Então, a meta 23 é a última das metas desse acordo. Para terminar, só queria destacar alguns poucos parágrafos, chamando a atenção do parágrafo 34, que fala sobre responsabilidade e transparência. Então, o que foi acordado em Montreal é um acordo entre governos, né? E o que se espera e o principal instrumento para internalizar esses compromissos nos países está escrito aqui, é a questão de atualização das estratégias e planos de ação nacionais para a biodiversidade, né? Em inglês é chamado de NBSAPs, né? Em português é EPAMBs, né? E atualizar as metas nacionais, né? Para ficarem alinhados com as novas metas acordadas em Montreal, né? E também continuar a monitorar a implementação dessas novas metas e reportar regularmente para a convenção através dos relatórios nacionais. Então, esses são os principais instrumentos que a gente tem para avançar nessa implementação. Desculpe, eu não tinha colocado aqui para vocês, mas esse é o parágrafo 34 dessa decisão 25, né? E queria também terminar chamando a atenção. Espera lá. O parágrafo 8 tem uma série de outras decisões que a gente aprovou em Montreal, que eu não vou ter tempo de falar, mas aprovou-se a decisão de revisar e fazer um novo programa de trabalho sobre conhecimentos tradicionais, mais amplo, né, o artigo 8J, né, ter um programa mais sólido sobre as relações entre natureza e cultura, né, aí a questão de PNUMA, Unesco, FAO, né, tem um papel importante para a gente avançar.
a parceria com o IPBS, né, para atualizar as avaliações. Temos uma decisão só sobre espécies exóticas invasoras, uma decisão sobre áreas marinhas importantes para a biodiversidade, áreas marinhas e costeiras. Temos também uma decisão sobre biodiversidade e agricultura que focou só na questão de um programa de trabalho para proteção e manejo e recuperação dos solos, né, que é fundamental, né, para a agricultura. Essa é uma proposta liderada pela FAO. Uma decisão sobre biodiversidade e saúde. A pandemia da Covid-15 veio de onde? Veio de uma zoonose, doença animal, por causa de degradação da natureza, né? Então, nós vamos sofrer mais pandemias se a gente não fazer uma melhor conservação e manejo dos ecossistemas. Tem uma decisão sobre relação de biodiversidade e mudança climática, sobre biologia sintética, tem uma decisão sobre o próximo programa de trabalho da CDB, temos aqui essa decisão 20, temos uma decisão sobre cooperação com outras convenções, que também tratam do tema de biodiversidade e outras organizações. Então, o mundo tem que coordenar melhor todas as iniciativas a nível global. Esse é um grande desafio para nós. Então, desculpe, só para... foi aprovado um novo plano de ação sobre gênero. Aqui na decisão 24. Temos uma decisão sobre monitoramento desse novo marco global, Kunming Montreal, que vai ter que ser mais detalhado na próxima COP. Temos decisões sobre mecanismos de planejamento, monitoramento e relatórios de monitoramento. Temos decisões aí sobre a parte de cooperação científica, mobilização de recursos. Tem uma decisão, a decisão 29, muito detalhada sobre essa parte financeira. Não vou ter tempo para falar. E temos uma decisão muito importante que eu queria destacar para terminar, que é a decisão 30, que os países finalmente chegaram a um acordo de aplicar as regras de ABS, de exigência de repartição de benefícios, para o uso das informações de sequências digitais de recursos genéticos. Com o aumento do desenvolvimento da tecnologia, né, está aumentando numa velocidade enorme. Daqui a pouco, quase a maior parte de todos os recursos genéticos de interesse mais econômico estará disponibilizado nesses bancos. E nesses bancos não vinha sendo exigido repartição de benefício, né? Então, isso era uma lacuna muito importante. Então, eu vou parar por aqui, Ricardo, mas só para dizer que, diferente das expectativas iniciais, que era de fracasso, a COP15, na verdade, foi um grande sucesso. Agora, está tudo no papel, são só intenções, né? Resta ver implementação para valer. Obrigado e desculpe o gasto de tempo excessivo. Perfeito, Braulio, muito obrigado pelo panorama da COP. Vou passar a palavra então para o Matheus Couto. Matheus é oficial de programa da UNEP WCMC no Brasil, tem nos ajudado muito no Hub Brasil de Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Matheus também tem mestrado acadêmico em Ciências Florestais pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e mestrado profissional em Sustentabilidade pelo nosso querido IP. Matheus, obrigado. Obrigado, Rafael. Quero cumprimentar a mesa, dizer que é um desafio grande falar depois do Braulio e do Gustavo, né, sobre as duas convenções, e quero cumprimentar o Marcello também. Bem, a minha fala eu quero abordar, então, as convenções ambientais, as 3 convenções do Rio, que são as famosas aí, convenções ambientais, que inclui a Convenção de Mudança do Clima, de Biodiversidade e de Combate à Desertificação. Então, o denominador comum dessas 3 convenções, a gente pode dizer que é a Terra.
né, o uso da terra e como os ecossistemas são assegurados nessas 3 convenções. Então, a Convenção do Clima tem uma meta de ficarmos abaixo de 1,5 graus de mudança climática, e quando a gente pensa, né, nos principais drivers, principais setores, a mudança do uso da terra é um dos principais, junto com a crise energética, como o Gustavo falou, e a alimentação, né, os sistemas alimentares, ele está incluído nesse uso da terra e também relacionado com a questão energética e a questão dos transportes. Quando a gente pensa na Convenção da Biodiversidade, né, a gente quer reverter, então, a perda de espécies, perda de ecossistemas, perda de diversidade genética, e isso também está relacionado com o uso da terra. E a Convenção de Combate à Desertificação, ela é mais explícita ainda em falar da terra, porque ela busca como meta a neutralidade de degradação de terra, né? Então, essas 3 convenções, elas têm processos paralelos, cada uma delas tem planos de ação, como o Braulio falou, e na Convenção de Clima a gente pode entender a NDC como a estratégia, né, o plano de ação, e elas têm ciclos de relatórios, de reportes, onde os países se reportam às convenções, que são paralelos. Portanto, existe um desafio para as próprias partes, né, para os países, em desenvolverem esses planos de ação de forma integrada. Mas o que a gente pode ver, como foi apresentado hoje, é que a gente está vivendo uma crise ambiental muito acentuada, que PNUMA tem chamado de tripla crise ambiental, né, que elas se retroalimentam. Então, a gente precisa ter uma mudança drástica na forma que a gente maneja a terra e lida com a natureza, se a gente quer continuar dentro das metas climáticas, reverter a perda de espécies e chegar à neutralidade de degradação de terra. Um exemplo, então, de sinergia das 3 convenções é a década da restauração de ecossistemas, que é uma colaboração que eu diria que é sem precedentes, assim, entre as convenções e entre as agências, e também com o envolvimento da sociedade civil e das empresas, onde se busca restaurar 1 bilhão de hectares até 2030, e isso dá apoio, dá suporte a todas as metas das convenções ambientais. O Brasil está muito bem posicionado nessas convenções e em relação a entregar para o mundo soluções e também conciliando com a produção de alimentos. Porque assim como a FAO e o PNUMA têm destacado os sistemas produtivos que são amigáveis do clima e amigáveis da biodiversidade, né? Os sistemas agroflorestais, os sistemas integrados, eles têm recebido destaque tanto no âmbito da década, ele também foi mencionado no marco da biodiversidade, ele é uma das soluções baseadas na natureza, né, as Nature-Based Solutions, que são destacados na UNEA e na Convenção do Clima. E isso, então, diz respeito ao planejamento, né, o papel que os países têm em realizar os seus planos de ação, as contribuições. É essencial que esse planejamento leve em consideração todas as convenções, não apenas fazer um plano de ação que enxergue apenas uma convenção, mas que leve em consideração as metas das outras convenções. E nisso a gente pode ter uma ligação com o tema desse evento, né? Que vai ser lançado o Plan G, é um exemplo de como esse planejamento de maximizar os benefícios para a biodiversidade, maximizar os benefícios para o clima e redução de custo, né? Então, muitas vezes, a gente fazer melhor com o mesmo recurso que a gente tem, a gente pode multiplicar o impacto das políticas públicas e das nossas ações ambientais. Outro ponto que eu acho que foi destaque nas 2 COPs, né, que foi apresentado hoje, é o papel dos povos indígenas e comunidades locais. Ainda a gente vê que assim eles estão participando, eles estão ali nos corredores das COPs, mas eu acho que a gente ainda precisa reforçar
de incluí-los no processo de decisão, de governança, né? Mas quando a gente pensa em terra, os povos indígenas, comunidades locais no mundo, são os gestores de grande parte dessas terras. O Brasil, mais uma vez, está bem posicionado porque já inclui as terras indígenas como parte das áreas que são conservadas e parte do relatório para a Convenção da Biodiversidade, mas a gente precisa também entender em como esses territórios que muitas vezes têm um desmatamento bastante reduzido, como eles podem acessar os recursos do financiamento climático, né? Porque a gente sabe que é preciso ter uma linha de base, preciso ter uma adicionalidade, ou seja, um risco de desmatamento para você proteger e falar que ali tem uma ação climática, né? Como é que a gente faz com esses territórios onde existe um risco bastante reduzido, apesar que eu não estou dizendo que todas as terras indígenas não têm risco, né? Mas grande parte do território da Amazônia é protegido pelos povos indígenas. Então, mais um ponto aí de contato entre as convenções ambientais são os sistemas alimentares. E daí inclui também como a gente administra os resíduos gerados, como a gente pensa os hábitos alimentares da população, né? E isso é um ponto comum, é uma solução climática, é uma solução para a biodiversidade, então é mais um tema que deve ser integrado nas políticas públicas. Assim como o Braulio falou, ele deu o exemplo do ABC, ele é um componente dentro do crédito rural, né? Então, como é que a gente faz para ter maior coesão entre as políticas públicas, né? Reduzir os subsídios que são perversos e reforçar as ações que geram impactos positivos. E nesse tema, eu entendo que é mais um ponto de contato, porque na COP27, como o Gustavo falou, foi feito um chamado para a mudança do setor financeiro global. E é uma das metas do GBF, né? Como a gente erradica esses subsídios perversos, né? Como a gente faz aqueles bilhões que vão para setores que causam degradação à biodiversidade, aos ecossistemas, e traz para setores que regeneram a economia. E nesse ponto eu entendo que um ponto comum é o sistema de contas ambientais, que existe uma convenção, uma divisão da ONU, a divisão de estatística, que trabalha com os IBGEs, né, do mundo inteiro, procurando mensurar e valorar os ecossistemas e as contribuições dos ecossistemas para os setores econômicos e para que os sistemas nacionais de conta, então essa conta dos PIBs, né, que usam uma linguagem comum no mundo inteiro, a gente precisa integrar as contribuições da natureza de forma a entender e valorar a natureza dentro do Sistema Nacional de Contas. E isso existe uma sigla que é o CIA, né, as contas econômico-ambientais, que eu vejo que é um ponto comum. Também gostaria de destacar a meta 15, como o Braulio falou, onde as empresas, né, pela primeira vez vão ser, então, convidadas ou requeridas a fazer relatórios em relação à Convenção de Biodiversidade e entender como elas impactam a natureza e os ecossistemas. E no parágrafo faz menção a empresas transnacionais, né? Então, quem são essas empresas transnacionais? E a gente vê nos sistemas alimentares, aí as traders são parte desse conjunto de empresas, assim, né? Então, eu acho que tem relação, mais uma vez, com as convenções, com o comércio global, né, de commodities e com a mudança do clima e a biodiversidade. Então, para concluir, eu quero dizer que tem um papel bastante grande em a gente construir políticas públicas nacionais integradas. Muitas vezes a gente ouve falar das convenções e pensa, né, a ONU vai discutir, vai resolver essa questão, mas, na verdade, o papel é dos governos, dos membros,
e daí, por consequência, da sociedade civil que influencia a construção de políticas públicas e também de monitorar a implementação dessas políticas públicas, né? A gente, enquanto PNUMA, fez algumas ações com o TCU. Então, o TCU fez ações de monitorar como as áreas protegidas estão sendo implantadas. Então, também avaliar as políticas públicas é fundamental para que a gente tenha sinergia entre as convenções. Então, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Matheus, pela fala. Nós temos agora um espaço de 20, 25 minutos para a gente poder conversar um pouco. Eu vou pedir que a Fernanda Gomes, que é a nossa gerente de comunicação do IES, colha as perguntas e enderece as perguntas para os palestrantes da mesa. E fiquem à vontade para fazer pergunta. A Fernanda está ali com o microfone. Podemos ir até 10, 5 para meio-dia. Ou vocês entenderam tudo, estão satisfeitos, ou então não entenderam nada. Não, senão... Sim? Já temos 2. Ó. Não, sugestão, como elas são diferentes, para a gente responder, senão a gente depois não vai se lembrar dos assuntos. E aí, quem ficar à vontade, Matheus, Braulio, Gustavo. Eu posso começar? A pergunta sobre melhor coordenação entre convenções internacionais ambientais, eu vejo algumas situações diferentes. Quer dizer, já houve um grande avanço nos últimos anos de melhor coordenação nas convenções que tratam de produtos químicos tóxicos persistentes. Tá? Então, eles se integraram. Né? É bem interessante esse processo. Na área de biodiversidade, nós temos 7 convenções internacionais que tratam de biodiversidade. Quando eu estava à frente da CDB, lá em Montreal, a gente promoveu uma série de discussões em Genebra com os países membros dessas convenções de biodiversidade e as secretarias executivas das diferentes convenções. E concordamos que havia muito espaço para fazer uma melhor coordenação. O problema começa com a falta de sincronia entre as COPs. Né? Cada convenção tem uma COP num ano diferente. Também a falta de sincronia no envio dos relatórios nacionais. Né? Então, estamos longe de chegar a uma melhor coordenação, mas houve concordância, temos já decisões na CDB em que os países concordam que esse é o caminho. E agora, na COP 15,
em Montreal de novo, reforçou essa decisão que precisamos avançar. Mas isso exige que cada convenção, por exemplo, antes de definir as datas das próximas COPs, ou antes de definir a estrutura e conteúdo dos informes nacionais, os relatórios nacionais, precisaria haver uma consulta entre as diferentes convenções, para a gente chegar em algum consenso, né? Isso até agora não tem acontecido. Vamos ver se daqui para frente acontece. As 3 convenções do Rio é outra possibilidade, né? De maior coordenação. Como foi dito, tem muitas convergências de temas, né? O desafio é como promover melhor essa coordenação. Nós temos mecanismos informais, grupos de enlace, liaison groups, né? Entre os secretários executivos das convenções de biodiversidade e liaison group entre os secretários executivos das 3 convenções do Rio. Então, a gente se reúne regularmente para trocar informações e ver como coordenar melhor. Mas a maior dificuldade é a coordenação a nível nacional, porque a maior parte da implementação ocorre ao nível nacional. Então, isso é uma questão de querer fazer. Quer dizer, não depende de autorização internacional. Cada país pode avançar muito na melhor coordenação da sua implementação dos compromissos internacionais em todas as convenções ambientais, né? É só querer fazer, né? A tradição no Brasil é para cada convenção você ter um comitê nacional, uma coordenação nacional, né? Que não conversa entre si, etc, etc. Quer dizer, precisamos parar com isso e fazer coordenação. A questão de bioeconomia é um grande potencial para o Brasil, mas um grande desafio. Nós sequer temos uma política de bioeconomia para o Brasil, né? O Estado do Pará aprovou recentemente uma política estadual de bioeconomia, né? Sequer temos um consenso sobre qual é o nosso entendimento de bioeconomia, né? Quer dizer, bioeconomia, em princípio, é toda atividade econômica baseada em biodiversidade. Então, toda agricultura, toda a pecuária, todo o setor florestal, todo o setor de pesca, agricultura, fármaco, biocombustível, tudo isso é bioeconomia. Então, já fazemos bastante bioeconomia no Brasil, num certo sentido. Mas o conceito moderno de bioeconomia é que a bioeconomia pressupõe agregação de valor baseada em ciência e tecnologia, né? Pressupõe sustentabilidade, né? E num país como o Brasil, que a gente tem tantas desigualdades sociais e povos indígenas e comunidades tradicionais, um grande desafio é como qualquer iniciativa de bioeconomia no Brasil possa beneficiar essa população. Então, não pode ser uma bioeconomia só para as grandes indústrias, por exemplo, né? A gente tem que beneficiar, por exemplo, quem está lá no meio da floresta. Eles têm que receber benefício para até melhorar o seu compromisso de manter a floresta em pé, né? Essa é a realidade. Então, é um grande desafio para nós, para enfrentar. Os europeus, já há mais de 20 anos, têm uma política europeia de bioeconomia aprovada no Tratado de Lisboa, né? Então, uma estratégia que recebe muito apoio financeiro e político lá na Europa. Nós estamos muito atrasados nisso. Joia. Matheus, queria... Bem, para complementar, eu vejo que, junto com o novo marco da biodiversidade, também tem uma decisão sobre capacitação, né? Fortalecimento de capacidades e construir novos planos de trabalho. E eu vejo que existe um campo ali, um interesse em fazer essa capacitação de forma mais integrada, dialogando com as outras convenções, consultando. Mas como o Braulio falou, os países têm tá na mão, assim, se quiser integrar esses processos e as políticas públicas, assim. Em relação à bioeconomia, eu acho bem oportuna a pergunta, porque no âmbito do projeto do Trade Hub, a gente pretende, né, se dispõe a entender os impactos do comércio na natureza, nas pessoas. A gente optou no Brasil, quando escrevemos o projeto lá em 2017, a gente estava vivendo um momento, né, de uma discussão sobre o cerrado e a expansão da soja, então a gente fez esse recorte. Mas eu vejo que se fosse hoje uma leitura de
olhar também para a bioeconomia num sentido mais de produtos florestais e como esse setor beneficia, né, fortalece a conservação da biodiversidade. Alguns países que fazem parte desse projeto, eles escolheram esses tipos de produtos. Eu acho que é um tema bem interessante. Em particular, quando a gente pensa na meta de restauração de ecossistemas, né, do Código Florestal, da nossa NDC, da onde vai vir as sementes? Vai vir dos remanescentes florestais. E assim, a gente olha, né, a priorização de áreas para restauração e vê que o arco do desmatamento ele tem um potencial enorme para ser o arco da restauração. E isso ativando uma cadeia de bioeconomia e algumas práticas, por exemplo, de plantio mecanizado, assim, né, integrando com tecnologia. Então, eu acho que realmente o Brasil está super bem posicionado para desenvolver melhor, né, essas práticas aqui no país. Obrigado, Matheus. Mais perguntas? Lembrando que o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube também pode perguntar. Enquanto vocês pensam, só uma complementação. A Amazônia continua como um exportador de matéria-prima. Não vai ser assim que nós vamos criar uma Amazônia, um programa, um processo de desenvolvimento sustentável da Amazônia que traga melhoria da qualidade de vida para a população que vive lá e melhoria do esforço de conservação, né? Então, nós estamos na contramão. E saiu uma notícia recente de que a China atualmente é o maior exportador de peixes amazônicos do mundo. Se apropriaram da nossa biodiversidade, desenvolveram, investiram em ciência e tecnologia e ganharam o mercado. E nós não fizemos. Bolívia, hoje, é o maior exportador de castanha do Pará, ou castanha do Brasil, no mundo. Porque os europeus estabeleceram regras mais rígidas de qualidade e sanitárias e os produtores brasileiros não se enquadraram para atender essas exigências, mas a Bolívia sim. Então a Bolívia compra de produtores brasileiros a preço vil a castanha, processa, beneficia e vende com um valor maior para o mercado internacional. Então esse é o exemplo da nossa situação. E eu poderia dar vários outros exemplos. Fernanda tem uma... A gente recebeu uma pergunta pelo chat também, para o professor Braulio. Como a questão do crédito de biodiversidade pode contribuir para o enfrentamento do déficit de financiamento, que é cerca de 700 bilhões de dólares? Queremos pegar mais algumas perguntas antes de responder? Obrigado, Fernanda. Eu sou Paulo Branco, diretor adjunto do IES, e a minha pergunta tem a seguinte consideração. Vocês todos trouxeram um ponto aqui bastante fundamental, né, que é a necessidade de internalização pelas políticas públicas desses acordos internacionais, né? Ao mesmo tempo, a gente tem visto a relevância, a importância clara do papel do setor produtivo, do setor financeiro, para viabilizar essa transição. Como vocês têm visto nos últimos anos o envolvimento de setor produtivo e setor financeiro no Brasil, né, no que se refere à velocidade e profundidade na implementação de tudo isso que a gente tem acordado internacionalmente no campo do clima, da biodiversidade, e como o Matheus acrescentou, os aspectos de desertificação, uso do solo, né? Vamos aproveitar mais uma então. pergunta ali. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou diretor do Alana Foundation, que inclusive tem um prêmio chamado X-Prize Rainforest, justamente para incentivar tecnologias de monitoramento de perda de biodiversidade e acompanhamento de áreas em florestas tropicais. E queria perguntar isso para vocês, como é que vocês veem a transferência de tecnologia, especialmente para países considerados pobres ou em desenvolvimento, e uma das metas, né, da COP15 é justamente essa, e como a gente pode buscar soluções conjuntas para que esses acordos comerciais possam também prever essa transferência de tecnologia, porque custa muito caro desenvolver e, ao mesmo tempo, manter. Então, como os países ou empresas podem cooperar nesse sentido também?
Obrigado, Pedro. Vou fazer uma recapitulação aqui para a gente não se perder. Uma pergunta sobre a importância de créditos de biodiversidade e como que ele pode fechar o gap desse déficit de financiamento para a biodiversidade. Uma pergunta sobre qual o papel e especialmente qual é a agilidade do setor financeiro, do setor produtivo, engajamento nas questões internacionais de clima e de biodiversidade. E essa última do Pedro sobre transferência de tecnologia e como a gente está vendo o desenvolvimento disso no Brasil e como é que pode auxiliar nesses acordos. Vamos começar com o Matheus, a gente passa para o Gustavo, termina com o Brau. Bem, eu vejo que a discussão sobre os créditos de biodiversidade ela tem ganhado tração, mas as metodologias ainda não estão harmonizadas, assim, né? Então, quando a gente pensa no crédito de carbono, 1 tonelada de carbono a gente consegue mensurar e ela é equivalente ao redor do mundo, mas um crédito de biodiversidade ele está normalmente associado a uma outra, ou a uma ação climática, ou a uma mensuração genética, então ainda não é muito fácil, né, essa troca como é feita no mercado climático. Mas tem, sim, crescido o interesse, né, por parte de empresas do setor financeiro, e eu vejo que vem apoiar a gente a reduzir esse gap de financiamento para biodiversidade e para o clima também, que foi o tema das 2 COPs, né? Novos financiamentos, também a CBD está criando um novo fundo de biodiversidade ou integrando mais fundos ao GF. Bem, o setor financeiro, as pessoas que eu conversei na COP, parece que eles estavam num evento assim, muito animados, né? Como o Braulio falou, durante a COP a gente viu que as negociações estavam bem difíceis e travadas, mas a realidade com o setor financeiro, todo mundo super animado e querendo participar e querendo apresentar suas contribuições para a biodiversidade, né? Então, se avançou bastante a atenção ao TNFD, né? A Task Force, a força-tarefa de relatoria em relação à natureza. Eu acho que a tendência é isso ser fortalecido e que as empresas comecem a usar isso de forma ampla. A transferência de tecnologia também foi um grande tema de discussão. Eu acho que o Brasil, quando a gente vê assim, dados de monitoramento, o Brasil está sempre na frente, né? Muito fácil trabalhar com os dados do Brasil, porque a gente já desenvolve essas tecnologias há bastante tempo e tem dados que o INPE produz há muito tempo, assim, mas os países em desenvolvimento realmente precisam desse apoio, foi tema de discussão, e eu acho que é um tema central para a gente avançar, né? Porque quando a gente pensa como é que a biodiversidade está espalhada ao redor do mundo, ela não está de forma homogênea, né? Ela está concentrada em algumas zonas, e muitas vezes essas zonas são países em desenvolvimento que precisam receber apoio para conseguir cumprir as metas globais de redução de perda de ecossistemas e perda de espécies. Pregunta sobre o sistema financeiro. Bom, vou deixar falar a Dom Braulio sobre biodiversidade, mas em mudanças climáticas temos distintos compromisos do sector financeiro, se falamos do sector privado, onde bancos brasileiros como Itaú, como Bradesco, como Santander ten feito compromisos como si fose unha NDC, metas y hitos para cumplir, ¿no? Anualmente, etcétera, y que as metas, como na EDC, sexan cada vez máis ambiciosas en revisores, ¿no? Temos unha Net Zero Banking Alliance con bancos, outra para aseguradoras, compañías de seguros. O secretario xeral, a través do seu emisario para financiamento climático, Mark Carney, lanzou o G-Funds, unha alianza global tamén para Net Zero. É ambicioso suficientemente? Non. E podería ser máis rápido tamén. Mas já están a traballar, já estaban a traballar nestes temas, está a monitorear, a facer transparencia para olhar como de expostos están os seus portafolios
de inversores ás mudanzas climáticas, mas tamén a outros riscos, e biodiversidade é tamén un risco, ¿no? Para a agricultura, etc., etc. Mais precisamos que eles sexan máis conscientes, don Braulio estaba a falar antes, de como están expostos eles a estos riscos. A economía depende da biodiversidade, a economía depende do clima. Entón, non podemos separar, ¿no? Entón, é iso que a xente ten que traballar para que sexan máis cientes desto. E depois está o financiamento público. Temos ouvido falar dos subsidios. Entón, o Estado está a financiar as mesmas actividades que están a causar as perdas a Estado, a cidadaos, a economía. Como é posible? Non é posible. Entón, temos que facer un esforzo muito mais forte em tudo isto. A questão de subsídio acho que é uma das questões centrais. Eu já tive discussões anos atrás com diretores, secretários do setor econômico do governo federal do Brasil. Todos concordam que isso precisa ser revisado. Não há resistência contra isso. Aí a pergunta deles é: vocês fizeram o seu dever de casa? Vocês fizeram um estudo sobre quais os subsídios e incentivos econômicos no Brasil causam mais impactos negativos sobre o meio ambiente? Não, infelizmente não fizemos. Então, a hora que vocês fizerem, vocês voltam a conversar com a gente. Então, esse é um dever de casa que está faltando e a gente precisa de organizações dispostas a formar alguns grupos de trabalho, contratar alguns consultores e fazer esse levantamento, né? Esse estudo, né? Por onde começar com essa redução dos subsídios e incentivos econômicos que causam dano ambiental. Por exemplo, agrotóxico é um mercado de 10 bilhões de dólares no Brasil, que recebe subsídios estimados superiores a 3 bilhões de dólares por ano. Subsídios de governo. Então, justifica o governo ficar gastando todo esse dinheiro para tornar os agrotóxicos mais baratos, para incentivar um uso excessivo de agrotóxicos? Considerando os danos ambientais e a saúde que eles causam? Não justifica, né? Então, há demandas aí que a gente precisaria priorizar para poder avançar nessa agenda. De fato, tem sinalizações muito positivas de que o setor financeiro está, nos últimos anos, se mobilizando para enfrentar esses desafios, dessas crises ambientais e climáticas, né? E com discursos muito bons, mas cadê as ações, né? Então, lá em Glasgow, na COP26, grandes gestores de fundos privados, né, liderados pelo BlackRock, que é o maior de todos, né, eles mobilizam trilhões de dólares, manejam trilhões de dólares, né? Não, nós só vamos financiar quem seguir as regras de ESG. Muito bem, veio a crise da Ucrânia, eles lançaram uma nota dizendo: olha, esqueçam, nós vamos continuar financiando business as usual. Tá? Então, tem muita promessa. ESG, em grande parte, infelizmente até agora, é greenwashing. Tá? E só o carbono que tem recebido atenção. Biodiversidade, zero de atenção, no geral. Tá? Então, eu acho que é promissor, né, o que tem acontecido, toda essa mobilização. Eu nunca vi numa COP da biodiversidade tanta gente do setor financeiro como na COP15 em Montreal. Tinha centenas e centenas de organizações financeiras presentes lá e discutindo. Agora, eu participei de algumas discussões e o consenso é que eles não estão prontos ainda para investir em biodiversidade. Os modelos de financiamento, as análises de riscos, as taxas e os modelos de retorno econômico não estão claramente postas. Então, é preciso priorizar o desenvolvimento desses modelos ainda a curto prazo, né? Para a gente ir além de filantropia, né? Porque o grande setor financeiro não é de filantropia, tem que ter retorno econômico, né? Então, isso não há ainda clareza para eles entrarem firmes. Eu convido vocês a assistirem, está na internet, no YouTube, a palestra de um dos diretores do HSBC, um dos grandes bancos britânicos, né? Ele fez uma palestra num evento organizado pelo Financial Times de Londres, em junho do ano passado. E a pergunta dele é:
setor financeiro, nós precisamos nos preocupar com mudanças climáticas? E a resposta dele, não. E ele mostrou gráficos de aumento de retorno econômico dos investimentos financeiros no mundo inteiro no último século. Ele falou que não houve nenhuma redução nessa curva, mesmo durante as 2 guerras mundiais, mesmo durante a crise financeira em 2008, mesmo durante a pandemia da Covid. Tá? Então eles falaram, não tem razão nenhuma para os investidores se preocuparem com essas crises econômicas e crises ambientais, porque nós vamos continuar a ganhar muito dinheiro. Então, infelizmente, os investidores não estão preocupados com as questões de sustentabilidade. Eles estão preocupados com o retorno econômico dos seus investimentos a curto prazo. Então, infelizmente, os dados existentes, e ele mostrou dados para o último século, mostram que não há razão para eles se preocuparem. Então, cuidado com as promessas aí do setor financeiro, porque eles entendem que eles podem continuar investindo o que eles quiserem, sem nenhuma preocupação com as questões de crises climáticas e ambientais. Infelizmente, essa é a realidade. Essa palestra dele, vale a pena vocês assistirem. O nome dele é Stuart Kirk, K-I-R-K. Tá? Ele foi demitido depois dessa palestra por causa dos protestos do mundo inteiro contra essa palestra dele. Mas todos os participantes no evento bateram palmas para ele, porque eles concordam com o que ele falou. Mas para o banco pegou mal, né? Ter um diretor falando dessa forma. Então, foi demitido, tá? Mas isso não muda nada sobre como é que o setor financeiro pensa. A questão de crédito da biodiversidade cai nesse contexto. Quer dizer, a gente precisa ainda desenvolver esses modelos, né, inovadores. Em Glasgow, houve grande atenção para blended funding, né, financiamento misto, público-privado. Já temos várias iniciativas no Brasil. O BNDES, no ano passado, lançou 3 editais, né, para blended funding, e um deles para a floresta, e recebeu mais de 50 propostas firmes de investidores do setor privado. Muito interessante. Muito mais do que o BNDES esperava. E o compromisso do BNDES é cofinanciamento. Então, o que eles conseguirem atrair de investimentos privados, o banco põe um cofinanciamento de recursos públicos 1 para 1. Tá? Então, vários bancos estaduais de desenvolvimento estão muito atentos a essas oportunidades de blended funding. Parece que o que está mais à frente é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, mas vários outros estados também estão muito atentos a essa agenda. Então, eu acho que essa perspectiva de inovação no setor financeiro internacional é muito grande, né? E seguradoras, né, como o Gustavo mencionou, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, devido às secas, houve quebra de safra de soja e de milho no sul do Brasil da ordem de 30% a 40%, uma perda grande. E no sudeste do Brasil houve quebras semelhantes para café devido à geada. Então, tudo fator climático. Mas nenhum agricultor perdeu dinheiro porque todos tinham seguro. Só que o custo de pagamento desses seguros aumentou 7 vezes no Brasil por causa disso. Então, o governo e as seguradoras estão repensando tudo isso, porque não dá para ficar bancando, né, o seguro com tanto prejuízo, né? Eles vão certamente aumentar o custo do prêmio de seguro, né, e vão aumentar as exigências. Quer fazer seguro? Você é obrigado a seguir tais práticas mais sustentáveis, né? Então, o setor de seguro vai ser uma grande alavancadora de mudanças daqui para frente, né? Porque, no fundo, eles acabam pagando a conta, né? A questão de monitoramento, tecnologias, é fundamental. Quer dizer, não adianta nada você ter essas metas todas acordadas se você não tem definido um baseline, uma linha de base, de onde você está começando, e se você não tem indicadores, e se você não tem sistema de monitoramento. Porque aí, no final, qualquer governante pode dizer, eu implementei. Mas cadê os dados para mostrar que, de fato, implementou? Né? Então, todo o que a gente negociou em Montreal não vale nada se não for estabelecidos com clareza
linha de base, indicadores e sistemas de monitoramento. E aí a gente precisa de muita parceria e transferência de tecnologia, eu concordo. O Brasil é um país com lideranças em várias tecnologias, por exemplo, monitoramento por satélite, o Mapbiomas, que é uma iniciativa que junta, né, todas as organizações no Brasil, que tem uma dúzia de organizações que fazem monitoramento por satélite dos ecossistemas, já transferiu capacitação para 13 outros países na América Latina e, inclusive, para a Indonésia. Então, isso está em expansão, então isso tem um potencial muito grande do Brasil também ser um país que possa transferir suas experiências, suas tecnologias. A CDB, até hoje, não tem um bom mecanismo de transferência de tecnologia e de capacitação. Convenção de Clima tem. Protocolo de Montreal, da camada de ozônio, também tem. Mas na CDB, os países ricos sempre se opuseram a criar um mecanismo forte de capacitação e transferência de tecnologia. Então, os países estão basicamente abandonados, podem pedir dinheiro para o GEF, né? Mas não temos um mecanismo forte para promover essa transferência de tecnologia e capacitação a nível internacional para os temas de biodiversidade. Obrigada. Temos mais 2 perguntas pelo chat, acho que a gente pode encerrar com elas. Pode ser. Tá. A primeira é aberta a todos os participantes da mesa. Quais são as dificuldades ou oportunidades que vocês vislumbram para a implementação de políticas de conservação, tendo em vista que em um futuro próximo deve haver uma pressão para a expansão da produção agrícola para a produção de hidrogênio verde? E a segunda pergunta é: o governo Lula recebeu uma verba para investir no meio ambiente, onde será distribuído para famílias que querem preservar e cultivar. O que vocês acham disso? Muito bem. Eu vou pedir só que a gente fale em 1 minutinho para poder encerrar. Começar com o Gustavo. Hidrogênio verde tem uma relação com o uso da terra, não? Sim. Sim, expansão agrícola. Hidrogênio verde eu acho que é mais rendível economicamente produzir através de energias renováveis, sol, vento, etc. Não? Então, eu acho que economicamente é menos factível fazer isso através de biocombustíveis, etc. etc. Então, não mexeria aqui o uso da terra com hidrogênio verde. Segunda pergunta tinha que ver com um programa do novo governo sobre investimento no meio ambiente, onde será distribuído para famílias que querem preservar e cultivar. Fantástico. Precisamos uns bons padrões, não? Padrões de como fazer de maneira a restaurar, a preservar, mas também a gerir e ter uma boa produtividade agrícola. É possível, este é o caminho, mas, como dizem em inglês, the devil is in the details, não? O diabo está nos detalhes, não? Tem que estabelecer o sistema. Há 2 anos atrás, o Congresso Nacional, depois de mais de 10 anos de debate, aprovou a Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Só que o presidente Bolsonaro, ao sancionar a lei, vetou todos os artigos que identificavam fontes públicas de financiamento. Então, sem dinheiro, você não pode pagar por serviços ambientais. Então, não adianta nada ter essa lei, né, se a gente não tem fontes de financiamento. Então, esse é o grande desafio do momento. Se alguém tiver a solução, me diga. Tá? Esse é um grande desafio para toda a sociedade. A questão de conciliar a expansão da agricultura com conservação é um grande desafio. Tem sido muito polarizado aqui no Brasil, né? E quando a gente revisou o Código Florestal em 2012, né, aprovado na forma da Lei da Proteção da Vegetação Nativa, todos os lados se sentiram perdedores. Os ruralistas acharam que perderam, os ambientalistas acharam que perderam. Para mim, isso é um sinal de que a gente conseguiu uma decisão equilibrada. Tá? Não foi a melhor das decisões, perdemos alguns dedos, mas conseguimos manter a essência do Código Florestal. O desafio é implementar essas coisas, né? Por exemplo, o cadastro ambiental rural foi tornado obrigatório em 2012. A maioria dos produtores fez as declarações sobre o uso da terra e cumprimento das exigências ambientais, mas isso é tudo autodeclaratório. A lei prevê
que o governo deve validar esses dados. Esses dados têm que ser verificados, né? O governo praticamente não fez isso até agora. Passaram-se 10 anos, o governo não se mexeu para fazer isso, né? Então, aqueles dados que estão lá no Cadastro Ambiental Rural são muito questionáveis, né? A gente sabe que tem estados aí que os proprietários disseram que não tem mais vegetação nativa nas suas propriedades. Mentira, tá? Mas isso é o que eles colocaram no Cadastro Ambiental Rural. A FAO fez um estudo há poucos anos atrás, preocupado com o crescimento da população humana, né? Já chegamos a 8 bilhões, alguns dias atrás, e vamos chegar rapidamente a 9 bilhões e possivelmente 10 bilhões em 2 décadas. E o desafio é bom como alimentar toda essa população, né? E a FAO fez uma série de estimativas e sugeriu que talvez o Brasil que vai ter que dobrar sua produção de alimentos e exportação de alimentos para poder contribuir, talvez, na forma de 40% de toda a produção adicional de alimentos no mundo, né? Isso é um desafio enorme, né? Isso pode levar à ampliação da fronteira agrícola, né? E mais desmatamentos e destruição de ecossistemas nativos. A gente tem que lembrar que o Brasil, nas últimas 4 décadas, a produtividade média da lavoura brasileira aumentou em 4 vezes. Graças a investimentos em ciência e tecnologia, com a Embrapa, com os cursos de pós-graduação nas universidades, etc. Então, essa é uma das linhas, intensificação de produção. Só que não pode ser só produtividade. Nós temos que pensar em sustentabilidade, e resiliência e a qualidade nutricional dos alimentos, porque tem estudos mostrando que a média de valor nutricional das variedades atuais produzidas pela agricultura no mundo inteiro é muito menor do que as variedades antigas. Porque não houve atenção para isso. Isso não fazia parte dos objetivos para os melhoristas. Eles só tinham que aumentar a produtividade, né? Então caiu o valor nutricional dos nossos alimentos, né? Então isso não interessa a ninguém. Tem muitas possibilidades aí de ampliação de produção ainda, né? E conciliar, tradicionalmente em conservação a gente pensa em land sparing, é o conceito, quer dizer, poupar terras, quer dizer, não deixar usos intensivos em áreas de ecossistemas naturais para manter a biodiversidade. E o mundo inteiro tem feito isso. Mas existe outro caminho, que é land sharing, quer dizer, você compartilhar produção com conservação. Então, é possível, dentro das mesmas propriedades ou dentro das mesmas paisagens produtivas, conciliar conservação e produção e fazer os produtores ajudar a pagar o custo da conservação, né? Então, isso é possível. Então, tem muito, aqui no Brasil nós temos muitas iniciativas nesse sentido, mas precisa ganhar escala, né? Então, tem essa possibilidade. Agora, as previsões mais recentes de crescimento populacional da humanidade mostram que, na verdade, talvez não vamos chegar a 10 bilhões. Já as estimativas mais recentes mostram que já está havendo uma redução de taxa de crescimento. Nas Américas, isso é muito evidente, mas o problema é a África e a Ásia, que estão com taxa de crescimento muito alta, né? Então, esse é o desafio. Bem, para complementar, não vou me aventurar a falar do hidrogênio verde, mas eu vejo que o setor financeiro, como o Braulio mencionou, ele está pronto para fazer financiamentos de conservação, mas que tenham um retorno econômico, né? Essa ideia do fundo perdido, a tendência é ela reduzir e a gente se preparar para receber financiamentos que tenham um retorno econômico. Então, existe um esforço aí para mudar um pouco a lógica do financiamento da conservação. Mas, da forma que foi feita a pergunta, eu também pensei bastante em políticas públicas, né? Lembrei do PRONAF, do PA, do PENAI, que, de certa forma, tinham elementos ali que beneficiam a conservação. Então, se uma produção familiar tinha uma certificação, recebia um adicional de pagamento. Então, é mais uma forma, né, da gente financiar a conservação.
Eu vejo que o mercado de carbono aí voluntário ele avançou bastante nos últimos 2 anos. Então, tem empresas que já certificaram geografias, assim, né, biomas, e daí estão buscando produtores que tenham adicional de reserva legal para entrar nesse mercado, mas o valor ainda não é extremamente alto, assim. Então, eu acho que isso tem que estar conciliado com outras formas de uso da terra, de usos mais sustentáveis. Só duas coisinhas. Uma das maiores operadoras de crédito de carbono foi denunciada recentemente, né? Ela é baseada em Washington, de que boa parte das suas operações trabalham com informações falsas sobre risco de desmatamento. Então, eles inflacionam esse risco de desmatamento para poder pagar mais, né? Quando, na verdade, não tem tanto risco em algumas áreas de desmatamento. Outra questão, um lado positivo. O ministro Haddad da Fazenda e o ministro Fávaro de Agricultura estão conversando para mudar regras do crédito agrícola para poder criar juros mais baratos para quem aceitar seguir regras de sustentabilidade. Então, acho que esse é o caminho. Se eles conseguirem aprovar isso, aí sim a gente vai ter ganho de escala no Brasil de sustentabilidade na agricultura. Muito bem, Braulio, fazendo um fechamento rapidíssimo, então, para a gente não se alongar, em respeito ao pessoal que está na internet também acompanhando. Acho que a tônica aqui, como tem sido em todas essas mesas e discussões que a gente tem tido, é que há um caráter de urgência, as crises estão se acumulando, elas são sinérgicas, elas são climática, biodiversidade, mas também alimentar e de saúde. Eu acho que a gente chegou no momento, é o que você estava falando por último, de que a gente sabe o porquê fazer, porque as crises estão aí. A gente sabe o que fazer, e isso é a própria estrutura dos acordos, que diz o que tem que ser feito. E a gente chegou no momento do como. Como é que isso vai ser feito, quais são as discussões. E esses acordos são um ponto inicial, né? A partir deles é que tem que se desenvolver políticas públicas dentro dos países, é a partir disso que a gente precisa de um engajamento do setor privado, com toda essa questão da corrida para net zero e disposição em financiar projetos que solucionem essas crises. Do setor financeiro, apesar de todo o ceticismo, tem dado amostras de que estão interessados em participar disso. O próprio relatório global de riscos é desse entendimento de como gerenciar um pouco disso. E, obviamente, da academia gerando conhecimento de qualidade, do envolvimento das comunidades indígenas e populações tradicionais e locais, e do terceiro setor, cobrando o atingimento disso e de como as coisas estão funcionando. Acho que também está claro, pela fala de todo mundo aqui, pelas perguntas e pelo entendimento, de que a gente não vai alcançar isso se não houver uma grande concertação, se não for criada, como foi criada no Brasil, uma frente ampla pelo clima e pela biodiversidade para a gente alcançar isso. Então, com isso, eu queria muito agradecer de novo a participação do Gustavo do PNUMA, do Braulio da UNB, do Marcelo da FAO e do Matheus da UNEP WCMC, a presença de todo mundo que está aqui na FAO com a gente, a presença de todos que acompanharam a gente aí na internet, no YouTube, e fazer um agradecimento especial a toda a equipe do IES que está nos bastidores aqui fazendo tudo acontecer, uma equipe enorme que eu agradeço no nome da Bruna Pabani, que é a coordenadora desse nosso projeto Trade Hub, e com isso eu encerro o evento. Muito obrigado mais uma vez, lembrando que continuamos com mais 2 blocos à tarde, um para discussão de comércio sustentável e para o lançamento de uma plataforma de planejamento espacial para atingimento das metas de biodiversidade e clima. Obrigado.